Amém, pessoal? Amém. João capítulo 1, vamos para a palavra. João capítulo 1, versículo de número 12. Irmãos, nós estamos aí em uma série de ministrações e hoje eu nem sei mais qual capítulo que é, qual episódio, se não me engano, acho que é o 7º ou 8º. E eu ainda não defini se eu termino hoje, acho que não. Não temos pressa também. Hoje nós vamos falar sobre adoção. Aleluia. Então o que acontece? Quando Adão peca, ele rompe uma aliança com Deus, ele rompe um processo com Deus. E a partir de Adão, todos que são gerados de Adão, eles nascem com uma genética atrapalhada, doente. A obra de Cristo na cruz e todo o Antigo Testamento ele aponta para esta obra é exatamente corrigir o problema que o nosso pai Adão gerou. Jesus, ele começa esta obra fazendo algo impressionante, que é a regeneração. Então a primeira coisa que ele corrige é o nosso problema de geração. Então nós somos regenerados. Só que mesmo regenerados ainda temos um problema. A nossa posse pertencia ao pecado. O pecado era o nosso dono. Pastor, eu nunca dei a minha propriedade para ele. Realmente você não deu, o seu pai deu. Qual pai? Meu pai natural? Não. Meu pai Adão, aquele que primeiro me gerou. Quando ele peca, ele entrega a posse dele e da família dele para o pecado. A melhor figura do pecado é o diabo. Então nós pertencíamos ao pecado e ao diabo. Então o que Jesus faz? Jesus, ele nos compra de volta. Aleluia. E o diabo dá um preço para que nós sejamos comprados. Qual é o preço? Preço de sangue. A moeda que ele usa é o sangue. Mas ele não podia chegar lá com um potinho de sangue e falar: aqui está o sangue, está pago. Não. Havia uma forma que seria derramado esse sangue. Como seria? De duas formas: através da expiação, né? E aí a figura é o bode expiatório. Na expiação, ele já corrigia um outro problema do homem, que era a culpa do pecado. Porque mesmo quando voltávamos para a posse de Deus, Deus era o nosso dono, então, só que ainda éramos criminosos. Deixávamos de ser escravos do diabo e do pecado, passávamos a ser escravos de Deus, posse de Deus, mas ainda éramos culpados de um crime. Então deveríamos pagar o crime. Só que, qual é o preço deste pagamento? A morte. Então ele nos justifica pela expiação. Glória a Deus. E aí ele fala assim: não são mais criminosos. Então a expiação corrige o problema da culpa. Não somos mais culpados pelo pecado. E não precisamos mais morrer, porque ele morreu por nós. Aleluia. A propiciação, que é a segunda forma de se pagar essa nossa posse, o que seria uma propiciação? Seria você entregar um presente pela reconciliação. Então isso acontece muito nos maridos, né? Quando briga com a mulher e ele quer reconciliar, o que ele faz? Ele leva um presentinho. No meu caso, eu levo um serenato de amor. Mas tem homem que leva um carro, né? Não importa. Ou pode ser uma rosa. Por isso Eu nem lembrei, eu sei que está se manifestando. Nem lembrei, agora que você falou. Pode ser qualquer coisa, pode ser um vestido, pode ser um sapato, pode ser um orquídea. Então presta atenção, isso é o que? Propiciação pelos seus pecados, um presente pela sua culpa, um presente pelo seu erro. O que Jesus faz? Quando ele entrega o sangue dele, ele entrega em propiciação.
para que essa propiciação nos reconciliasse com Ele. Então, a aparente inimizade que havia entre nós e Ele é rompida. Aleluia. E aí nós podemos ser reconciliados com Ele. Bom, depois que estamos reconciliados, justificados, né? Já não temos mais a culpa do pecado, já não existe barreira, né? Já não somos mais escravos do pecado, nem filhos do pecado, somos filhos dele, adotados, que é o que eu vou falar hoje. Temos ainda um problema. Qual que é? Estamos sujos e sem família. Então vem a santificação que nos limpa, nos dá uma nova roupa, uma nova vestimenta, que aí nós podemos nos apresentar diante dele com a nova roupa. E também ele nos dá um novo nome e nos adota. João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler? Todos abriram? Que diz aí? Mas vocês abriram? Sim. Se não, está ali, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse é um texto muito conhecido, irmãos, e esse é o texto base da pregação de hoje. Todos são filhos de Deus? Não. Nós somos criados por Deus. Deus nos cria. Quem é o nosso pai? Adão. Ele gerou todos nós. O que Deus faz? Como nós somos órfãos. Por isso que lá em Tiago fala assim, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E aí a gente fala o seguinte, não, então se eu tiver um orfanato e um asilo, eu estou na verdadeira religião. Não é isso que Tiago quis dizer. Sabe quem é o órfão e a viúva? Levanta a mão aí. Você e eu, nós somos os órfãos e as viúvas. Nós somos os órfãos porque não tínhamos pai. E nós somos a viúva porque não tínhamos suprimento. Não tínhamos o marido. Meu Deus. Não tínhamos aquele que nos sustentava. Olha isso. Então, quando fala cuidar dos órfãos da viúva, fala cuidar de nós. Nós não somos todos filhos de Deus. O que Deus faz? Como Ele nos ama tanto, e preste atenção. Irmãos, nós vamos tirar, eu ouvi isso do pastor Luiz Hermínio, duas verdades que eu vou falar dele aqui agora rápido. Primeiro, precisamos tirar os livros de autoajuda da igreja. Deixa eu dizer para vocês uma coisa com muita tranquilidade e calma no meu coração. Nós não prestamos para nada. Amém. Nada, 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 nada. Até o que nós fazemos de bom é porque Ele que nos deu. Até isso. Então eu sou bom marido. Você é bom marido porque Ele te fez. Porque se não fosse, então irmãos, a Bíblia fala assim que não havia nele, preste atenção, beleza nem formosura. Isaías fala isso. E a gente fala, não, então Jesus era feio. Não, porque se você ler o texto todo, Isaías está retratando a crucificação. E no momento da crucificação, quem Deus estava olhando e vendo era a igreja. Então quando fala não havia nele beleza ou formosura, está falando de nós. Meu Deus. Então não havia nada em nós que atraísse Deus. Não havia nada. Deus, Ele quis nos amar. Quis fazer isso. Então precisamos tirar os livros de autoajuda da igreja. Primeira coisa. Ah, pastor, irmão, precisamos criar uma dependência de Deus. Se não fosse Ele, você estava nesse mundão aí, no bloquinho, sei lá. Que tiro foi esse? E caindo no chão lá, você estava. E feliz ainda. Feliz não, né? Que quarta-feira dava uma depressão. Enfim. Outra coisa que o pastor Luiz Hermínio fala, que eu gosto muito, ele fala assim, o mundo não precisa de Deus. Só na Índia são 300 milhões. Só na Índia. O mundo não precisa de Deus, o mundo precisa de Pai. Pai. E Deus, Ele sabe disso. E sempre Jesus, Ele se referia a Deus como Pai. Bom, falando um pouquinho sobre adoção, o que nós sabemos de adoção no mundo ocidental é um pouco diferente da adoção que Paulo se refere, principalmente porque Paulo foi o que mais escreveu sobre esse assunto.
Adoção é o ato pelo qual alguém recebe uma outra pessoa, conferindo para ela os poderes de filho dela. Então eu recebo alguém e falo, agora é o meu filho. Quando eu faço isso, eu transfiro para essa pessoa o meu nome e os meus bens. Eu transfiro para essa criança que eu adoto o meu nome e os meus bens. A palavra adoção no grego, não sei se eu vou conseguir falar bem, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Ruiotésia. Não sei se é essa pronúncia, mas é por aí. Eu não quero falar muito do grego, eu quero falar o que significa essa palavra. Essa palavra ruiotésia significa pôr como filho, colocar no lugar do filho. É isso que significa. Quando Paulo falava sobre adoção, ele falava assim, pôr no lugar de filho, ou pôr como filho, uma espécie de filho. E na verdade, essa palavra adoção é a junção de duas palavras. E aqui agora começa a revelar um pouquinho dessa adoção. Eita. Ruios é filho, e tésia é posição. Então, quando falamos que Deus nos adota, Ele nos coloca em uma posição de filho. Então, quando os crentes pentecostais falavam assim, toma posição, crente, eles não estavam enganados, estavam certos. Talvez nós não entendíamos muito bem esse negócio de tomar posição. Mas é isso mesmo, nós precisamos entender qual é a nossa posição em Cristo, ou a nossa posição por causa de Cristo. E eu não digo Cristo lá, o Cristo Redentor com os braços abertos do Rio de Janeiro, nem o Cristo dos crucifixos. Eu falo do Cristo ressuscitado, que Deus está na cruz. Bom, adoção significa, portanto, posição de filho. Quando a Bíblia diz, olha, nós somos adotados, nós somos colocados em uma posição de filho. Bom, a adoção está muito ligada à obra da regeneração. Lembra que nascemos de novo? Lembra que a forma como fomos gerados humanamente, da semente de Adão, em Cristo isso é interrompido, porque Ele nos gera novamente, agora com a semente do Espírito Santo. Lembram disso ou não? Quem não lembra, eu vou explicar. Da mesma forma como Jesus nasceu, o Espírito Santo coloca uma semente em Maria e gera Jesus. Assim também nós, quando aceitamos a Cristo, ou quando temos uma experiência de entrega, uma experiência de conscientização de que eu preciso de Cristo, no momento dessa experiência, eu também passo pelo mesmo processo que Cristo passou. O Espírito Santo vem e coloca da semente dele dentro de nós e gera um novo ser. E aí nós saímos da linhagem de Adão e entramos na linhagem de Cristo. Saímos da linhagem humana e entramos na linhagem divina. Bom, a regeneração nos dá uma natureza de filho de Deus. Na regeneração eu recebo uma nova natureza. Mas na adoção, o que Deus faz? Eu até escrevi aqui com você essa palavra. Na adoção existe uma concessão de relacionamento. Ou seja, eu tenho o direito de me relacionar com Ele como Pai. Na regeneração existe uma mudança de natureza moral. A minha natureza era formada pelo pecado, agora a minha natureza é formada pelo Espírito. Na adoção, Ele me dá o direito de me achegar a Ele, como filho. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que essa é a mais, para mim, é a doutrina mais linda. E deixa eu dizer, eu vejo muita gente criticando, porque a religião é cheia de dogmas. Isso é um dogma. Isso aqui é uma doutrina. Dogmas não são só coisas ruins, são coisas boas. Eu gosto dos dogmas. Nos ajudam a manter uma boa consciência. Quer ver? Vamos abrir Romanos capítulo 8. Meu Deus. Versículo de número 15. Eita.
Todos abriram? Se não abriu, acompanhe aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Lembra que é adoção? Colocado como filho. Posição de filho. Então agora você foi colocado numa posição de filho. Presta atenção. Você não estava ali originalmente. Você foi colocado lá. Se você fosse filho de Deus perpétuo, não estaria escrito adoção. Estaria escrito o quê? Filho. Mas ele escreve adoção. Por quê? Porque ele está querendo dar a ideia de alguém que não era e foi colocado lá. Então nós não éramos, fomos colocados lá. Bom, continuando. Baseados no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, por causa disso, eu posso me relacionar com ele. Aleluia. Olha que interessante. Por que ele fala assim? Baseado, ou seja, por causa disso, eu posso chamar ele de paizinho. Meu Deus. Que Abba Pai é isso. Então aqui ele está dando uma ideia de um relacionamento. Porque ele é o meu pai. Mas se eu falar meu paizinho, muda a ideia. Ou não muda? Muda a ideia. Mais íntimo. E a ideia de Paulo foi exatamente isso, trazer uma consciência seguinte, que foi nos dada a concessão de se relacionar com ele. De se relacionar com o Pai. Aí nós temos um problema, deixa eu abrir um parênteses aqui. O problema é que nós, principalmente ocidentais latinos, nós temos uma relação de pai e filho que não consegue nos dar uma ideia da relação de Deus com a gente. Ou a nossa relação é muito ruim, o nosso pai às vezes... Meu pai um dia falou comigo, eu não tive afeto nenhum com o pai dele. Ele falou, nunca o pai dele deu afeto para ele. Então o que ele conseguiu me dar? Muito pouco. Por quê? Porque ele não teve. E eu consigo transferir também muito pouco. Por mais que eu faça, eu não consigo transmitir muito pouco. Porque a coisa veio construindo. Então, às vezes, quem vê a nossa relação fala, a relação é difícil, ainda é boa. Ainda é boa. Mas, enfim, ou a relação é assim, muito difícil, né? E a gente, para dar um abraço, a gente fica tudo duro assim, né? Meu pai aí, tudo bem? Um abraço muito forte, não, porque, afinal de contas, aqui é homem, né? Macho, né? Então, é aquela coisa assim. E aí a gente quer relacionar com Deus assim também. Mas tem o oposto. Tem o pai que dá tudo e mima o filho. E aí o filho acha que Deus também é assim. Então ou a gente cria uma caricatura de Deus, aonde ele é mau, ruim, perverso, ou uma caricatura onde Deus vai te dar tudo. Eita. E na verdade a gente precisa pegar isso tudo, jogar fora e criar uma outra relação. Meu Deus. Como eu faço isso, pastor? Olhando para Jesus, porque ele mesmo falou, quem me vê, vê o Pai. Ei. Aleluia. Bom, dito isso, e continuando o versículo, o 16 fala, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quem nos garante essa adoção, ou essa condição de filho, é o Espírito. E por que aqui muda de adoção para filho? Por quê? Porque o Espírito é o mesmo Espírito do Filho. É o mesmo Espírito de Jesus. Então, ele, preste atenção, o Espírito Santo realmente tem um direito como filho. Mas como ele nos dá também esse direito, nós podemos testificar, por causa dele, somos filhos. Por causa dele. Se não fosse isso, não seríamos. Bom, versículo 17. Aí é meio que uma conclusão do processo, né? Ele fala assim, ora, ou seja, por causa de tudo isso, se somos filhos, somos também herdeiros. Somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí, muita gente para aqui, peraí, então eu tenho a herança de Cristo. É verdade. Mas, qual é a maior riqueza que Ele pode deixar para nós? Participar dos sofrimentos. Por quê? Porque, irmão, essa é a herança dele. Por quê? Preste atenção. O que de mais valioso ele conquistou não é dinheiro.
Não é dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Não é porque ele é rico, não. É porque isso não tem valor para ele. Irmão, presta atenção. Ser dono de dinheiro não é ter muito. Ser dono de dinheiro é quando o dinheiro não te manda. Uau! Não é ter muito. Tem gente que tem muito. Fala assim, eu tenho muito dinheiro, mas não é dono de nada, porque o dinheiro é dono dele. Meu Deus! Eu sou dono do ouro e da prata, porque o dinheiro não me manda. Agora, se o dinheiro passa a me mandar, ele é o meu dono. Mas quando eu sou dono do ouro e da prata, é porque o ouro e a prata não me mandam. Então, quando a Bíblia diz Deus é o dono do ouro e da prata, ele não está dizendo só, prepara o bolso aí, que vai descer dinheiro. Não, ele está dizendo o seguinte, você precisa vencer Mamon. Meu Deus! Bom, aí ele conclui, né? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, parafraseando Paulo. Se a nossa esperança se resume a esse mundo, Meu Deus! nós somos muito pobres. Meu Deus! Então preste atenção. Se Deus não fizer mais nenhum milagre na sua vida de hoje até o último dia da sua vida, não importa, Ele já fez um milagre. Amém! Então, se Ele não curar da doença, se Ele não curar suas feridas interiores emocionais, se Ele não te der dinheiro, se Ele não te der marido, se Ele não te der esposa, se Ele não te der carreira, não te der mais nada. E eu não estou dizendo que Ele não vai dar, que Ele pode dar. Ele pode dar. Eu estou dizendo que se Ele não der, não importa, não há um milagre que Ele já fez. Agora, detalhe. Se você vai querer esse milagre ou não, uma escolha sua. Porque você pode ouvir tudo isso, sair por essa porta e continuar com a mesma vida. E aí sabe o que acontece? Não muda você, não é? Não muda ele. Uou! Ele continua sendo Deus. Jesus! A minha aula da próxima semana, no sábado, os alunos da escola, vou adiantar. A primeira pergunta é: Deus é injusto se condenar o mundo? Não. Por quê? Porque ele já fez o dever. Porque Ele não é obrigado a salvar. Irmãos, Deus, Ele não, presta atenção, Ele não é obrigado a salvar o mundo. Ele salvou por amor. Ele não é obrigado a salvar a gente. Ele salvou por amor. Então aquele índio lá no meio da Amazônia, ele não é obrigado a salvar ele. Nem ele, nem você, nem eu, nem ninguém. Ele salva por amor. E pastor, e o índio que está lá então vai ser condenado? Se você não for lá pregar, vai. E outra, se ele for para o inferno, A conta é nossa. Bom, vamos lá, calma. Hoje não é carnaval, não. Adoção, presta atenção pessoal, vamos falar de adoção. Adoção, essa questão de adotar um filho, por exemplo, não era muito usada entre os judeus. Você não ouve falar muito entre eles sobre a adoção de uma criança. Os exemplos de dois que eram adotados é Moisés e Esther. São os dois exemplos de crianças que foram adotadas. Agora, preste atenção. A adoção que a Bíblia diz era diferente um pouco, porque ela falava de adoção de adulto. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E a Bíblia está recheada de adultos que foram adotados. Olha isso. O mais famoso é Eliezer. Eliezer foi adotado por Abraão. E a Bíblia diz, Abraão questionando Deus, fala assim: toda a minha riqueza vai ficar para o Eliezer. Quem é o Eliezer? Levanta a mão aí. Você e eu, nós somos adotados pelo nosso Abraão, pelo nosso Deus. Enfim, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Esse aí é. Todos abriram? Se não, pode acompanhar aqui, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Quando é a plenitude do tempo, irmãos? O momento exato que Deus havia determinado. A plenitude do tempo foi no 0 ano, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Aquele momento é a plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Nascido de mulher, presta atenção, mas não nascido de homem. E nascido sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei. Quem estava sob a lei? Nós. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Você só tem 2 lugares espiritualmente para ficar. Ou sob Cristo, ou seja, Cristo te cobrindo, ou sob a lei.
Se você não quiser aceitar Cristo, você aceita automaticamente a lei. E a lei é muito simples. Quem pecar, morre. A letra mata. Quando Paulo fala isso, ele está falando exatamente da letra. Não é a letra Bíblia, né? Já vi crentes dizendo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não, não é nada disso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é o seguinte: se você ficar no Espírito de adoção, no Espírito de Cristo, você está coberto. Deus olha e vê Jesus, não vê você. Mas se você não tiver, você está sob a lei. E aí ele olha e fala, opa! Se desviar 1 milímetro sequer, está condenado. Porque a lei é simples, ela é fria. Pecou, morre. Meu Deus! A lei é fria. A lei é simples. E o problema, sabe o que é? Que Deus, preste atenção, que eu vou dizer algo para vocês aqui, vocês entenderem. Deus, Ele é ao mesmo tempo o Salvador, aleluia, mas é também o executor. Meu Deus! E é o juiz. Então, quando eu sou sob a lei, porque a gente acha que Deus vai julgar as nossas intenções. Deus não julga intenção. Se Deus julgasse a intenção, a Eva estava perdoada. Porque quando ela come a árvore do fruto do bem e do mal, ela não queria o mal, ela queria o bem. Então tem gente que fala assim, Deus conhece o meu coração. Conhece tanto que mandou Jesus para morrer, porque o seu coração não presta. Então, não, Deus conhece a intenção do meu coração e Ele vai me entender. Não, Ele vai observar, não é a sua intenção, é o seu comportamento. Então, se você quiser andar sobre o seu comportamento, ótimo. Pega lá Levítico e anda exatamente como Levítico manda. É as leis. Vai para Jesus, porque Ele cumpriu tudo e fala, quem estiver comigo, está resolvido. Ai, obrigado, Deus. Aleluia. Bom, onde nós estávamos? Em Gálatas, né? Nascidos sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que, olha só que doido, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então recebe aí, eita, a adoção de filhos. Bom, versículo 6, porque se vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Mais uma vez ele está falando o quê? De relacionamento com Ele, com o Pai. Ele fala, olha, se o Espírito foi enviado a você, se você é filho, mostra que o Espírito está dentro de você. Se o Espírito está dentro de você, você tem acesso a um novo relacionamento com Deus. Não um relacionamento que a igreja impõe, seja igreja evangélica, que agora está quase virando, enfim, ou igreja católica, ou espiritismo, né? Porque cada um quer que você se envolva com um tipo de relacionamento. Por exemplo, o espiritismo fala, relacione com os espíritos. A igreja católica fala, relacione com os santos. A igreja evangélica fala, relacione com os milagres. Mas a Bíblia diz, relacione-se com o Pai. Meu Deus! Então, que é isso? o tipo de igreja que você frequenta não importa. Só que se você se relacionar com os espíritos, você vai ter que contar com os espíritos para te salvar. E eles não podem. Se você se relacionar com os santos, você vai contar com os santos para te salvar. E eles não podem. Se você se relacionar com os milagres, você vai contar com os milagres para te salvar. E eles não podem. Agora, se você se relacionar com o Pai, Ele te salva. Aleluia! Aleluia! Bom, versículo 7. De sorte que já não és mais escravo. Por que você, presta atenção, por que você pode ser colocado como filho? Porque agora você não é mais escravo. Lembra da redenção? O preço foi pago. Porém, filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Mais uma vez, qual é a herança que Ele pode deixar para você? Qual é a herança que Cristo deixou para você? Essa aqui, ó. Cruz. Bom, sem adoção, nenhuma pessoa pode experimentar o relacionamento verdadeiro com Deus. Sem adoção, deixa a menina cantar aí, minha filha. Sem adoção, nós não podemos nos relacionar
efetivamente com Deus. Não podemos. Qual que é o grande exemplo de adoção no Velho Testamento? O Ivan que gosta das figuras, né? A figura de Cristo. Qual é a figura do filho adotado? Vocês já perceberam como que parece que Deus escolhe Israel em detrimento das outras nações? Mas Israel é o protegido. Por que Deus escolheu Israel, irmãos? Por causa da aliança que ele fez com Abraão. Aleluia. Ele não escolheu Israel porque Israel era bonito, ou era nação perseguida pelos egípcios, não. Ele escolheu Israel porque ele se lembrou da aliança com Abraão. Por que Deus nos escolhe? Ai, ai, ai. Porque ele se lembra da aliança com Jesus. Meu Deus. Então, quando você olha a relação de Deus no Antigo Testamento com as outras nações, e a gente vê assim, falando assim, por exemplo, e Deus falou, mate todos. Um dia eu falei isso aqui na formatura do casal, alguém falou assim, você falou que Deus mandou matar? Manda mesmo, porque ele é o juiz e executor. Então, quando ele falou, manda matar, ele está nos dando uma figura seguinte: se você estiver sob a lei é simples, morte. Israel era o contrário, ele pecava, o que Deus fazia? Perdoava. Aí a Bíblia diz que Deus se afastava por um período, não é assim? O que aconteceu? Jesus na cruz, ele falou, Deus, por que você me desamparou? Era outra figura. Quando Deus se afastava de Israel, ele estava mostrando que em algum momento ele ia se afastar. Foi o que aconteceu com Jesus na cruz. Deus dá uma afastada, mas depois ele volta, ressuscita Jesus e nos dá a salvação. Então quando a gente vê Israel, Deus vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sabe quem que Deus está querendo mostrar? Eu e você. Verdade. Que a gente vai e volta, mas está sempre lá para nos abraçar. Verdade. Pastor, então o pecado, não tem problema no meu pecado? Tem, você pode ir para o inferno, queridão. Você pode ir para o inferno, não brinca com Deus. Essa semana eles mandaram lá 1 minuto com Deus, o cara falou sobre isso, não brinca com Deus. E eu gosto muito de uma pregação do pastor Paulo Júnior, é 12 minutos, eu tenho ela espalhada nos dispositivos todos. Ele fala assim, até quando seu pecado vai ficar escondido? E ele fala assim, a sua pregação pode ser a sua sentença. Então eu estou pregando aqui agora, eu posso ser sentenciado pelo que eu estou falando. Deus pode falar, você não falou? Então agora vive. Evaporou, raio da morte. Então, irmãos, quando a gente olha para Israel, é uma figura do filho adotado. Israel não era o filho de Deus, Deus escolhe Israel. Você não era o filho de Deus, Deus te escolhe. Ai, obrigada, Jesus. Por quê? Por causa da aliança com Jesus. Portanto, irmãos, na adoção nós temos algumas coisas boas. Nem tudo é dores. Na adoção nós temos primeiro os direitos com o Filho de Deus. Temos esses direitos. Quais são esses direitos, pastor? Principalmente o direito ao nome dele. Quando ele fala assim, pode usar o meu nome, ele está dizendo o seguinte, você agora faz parte da minha família. Outra coisa, nós temos os privilégios do filho. Qual o privilégio do filho? Assentar-se à direita de Deus, Meu Deus. nos lugares celestiais. Qual é o outro? Estar para sempre com o Pai. O filho vai estar para sempre com o Pai, porque nós somos tirados do Pai, somos tirados de Deus. A sua origem não é a terra, a sua origem é o céu. Então você foi tirado de Deus e vai ser retornado para Deus. Aleluia. Mas só para aqueles que são filhos, que aceitam o que Cristo fez por eles e andam de acordo com aquilo que Cristo deixou como ordem: arrepender e crer no Evangelho. O que mais? Herdar todas as coisas com Cristo. Qual é a herança de Cristo? Já falei, salvação. E, por último, reinar com Cristo. Cristo vai voltar. Tinha uma musiquinha que era assim, né? Cristo vai voltar. Sei lá. Dessas velhas. Ele vai voltar e vai reinar 1000 anos. E esse é um dos benefícios dos filhos. Nós vamos reinar com Ele. Reinar com Ele. Não é sobre Ele, é com Ele. Bom, já estou caminhando para o fim. Ainda tenho aqui algumas boas páginas.
questão da adoção, irmãos, ela pode ser muito bem estudada. Nós podemos estudar aqui várias coisas. Mas alguém que é adotado? Quem que é adotado? Ninguém? Quem é? Quem falou eu sou? Ah, não, por Jesus não. Porque é adotado humanamente falando. Por Jesus, glória a Deus, somos todos, aleluia. Quem é adotado humanamente falando? Só quem foi adotado humanamente falando sabe que é uma adoção verdadeira. Porque um filho, por exemplo, a Ana está ali. Ana Clara. Tem tanta Ana e tanta Clara nessa igreja que eu tenho que parar assim e pensar. É Ana Clara, Ana Luísa, Maria Clara, Maria Luísa, Ana Paula. Mas enfim, a Ana Clara, ela, a Paulinha não pôde escolher nada. Só o pai. E olha lá. Escolheu o pai. Mas não pode escolher mais nada. Se ela... É o nome. Mas mesmo assim, às vezes o pai ainda... Ela não pode escolher mais nada. A cor dos olhos, tipo do cabelo. Não é assim? O adotado é diferente. O pai olha e fala assim, é esse que eu quero. Então foi isso que aconteceu com a gente. O pai olhou e falou assim, eu quero eles. Mas eles não têm nada, mas eu quero eles assim mesmo. Ai, meu Deus. Mas você vai ter que morrer por isso. Tem computação, não, eu morro. Mas vai ser difícil, não, eu faço. Eu pago. O que é o preço que tem que pagar? Qual é a documentação? Porque você adotar uma criança, você tem que, né, a Itália advogada sabe, é uma papelada gigante. E o pai cumpriu todos os requisitos para nos adotar. Oh, meu Deus. Então só quem é adotado sabe exatamente o que Deus fez por nós. O filho adotivo, ele tem seus direitos assegurados. Por quem? Pelo próprio Espírito. Ou seja, o Espírito em nós é a garantia de que nós somos adotados. O Espírito em nós é essa garantia. Pastor, como eu sei que eu tenho Espírito em mim? Aí eu vou usar a frase de pastor Luciano Subirá. Sei que sei, porque sei que sei. Porque sei, não sei. Só sei que sei. Então você tem que saber. Se você não tiver convicção, isso é um problema. Você precisa ter convicção de que você é adotado, é filho, salvo, que você vai para o céu. Amém? No mundo romano, da época lá de nosso amigo Paulo, quando ele escreveu sobre adoção, havia dois tipos de adoção. Havia um nome muito bonito, se você quiser pode até colocar no nome do seu filho. O adrogatio. O que era o adrogatio? O adrogatio, irmãos, era quando uma família adotava a família inteira. Então, por exemplo, eu olhava lá para Nani e Ivan e falava assim, vou adotá-los. Essa família agora passa a ser minha. Então eles passaram a pertencer à minha família, tinha direito ao meu nome e às minhas posses, a minha herança. Mas havia um outro tipo de adoção, que era o adoptio, que era quando se adotava um indivíduo. Nas duas adoções havia algumas características. O adotado levava o nome e a posição de quem o adotou. Por isso que Jesus nos deu o seu nome. Porque nós somos adotados. Meu Deus. Por isso que ele fala assim, tudo que você pedir ao Pai em meu nome. Só. Ele não está falando assim, olha, ele não está falando assim, presta atenção, você tem direito a acesso livre para os milagres. Ele está dizendo o seguinte, você tem direito ao meu nome. A gente está preocupado com os milagres. Ele está falando, não, eu estou te dando o meu nome, cara. Você não vai chamar mais agora Alice Rodrigues, não sei o que, você vai chamar Alice de Jesus. Meu Deus. Alice, você vai chamar Ivan de Jesus. Paulo. Você agora tem o nome dele. Meu Deus. Bom, Forte.
vai nos dar um novo nome, como falei, uma nova família. Então existe, não sei se é um salmo, um provérbio, um versículo, que fala assim que o solitário habitará em família. É salmo, não é? É, não sei qual que é, tá por aí, tá na Bíblia, depois você procura aí. Em Gênesis, Apocalipse. Mas diz que o solitário habitará em família. Que mais? Ele nos dá uma nova herança. Qual que era a sua herança? Pastor, meu pai não deixou herança nenhuma para mim, vou morrer pobre. Não estou falando essa. Estou falando da herança de Adão. Qual que é a herança de Adão? Só sei lá em Gênesis 3. Deus fala qual que é a herança de Adão. Ele fala assim: com muito trabalho, o suor do teu rosto comerás. Ou seja, o teu esforço é que vai fazer. Deus está dizendo. Essa é a herança de Adão. A herança de Cristo qual que é? Eu faço por você. Como é que a gente entende? Meu Deus. Essa é a herança de Cristo. E Ele te dá uma nova mentalidade. Uma nova forma de enxergar o mundo. Irmãos, as pessoas falam de direitos humanos hoje. Deus está falando de direitos humanos desde Gênesis 3. Ele fala: ó, isso aqui é o que você tem. Agora o que eu vou te dar é isso aqui. Seus direitos humanos podem ser adquiridos em Cristo. Ó. Porque humanamente o mundo pode te dar todos os seus direitos. Nós temos direitos como brasileiro: direito à educação, direito à saúde. Não é? Não, é isso que eu quero dizer. Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho plano de saúde. Irmãos, quando você está doente, plano de saúde não resolve. Quando você está doente, você precisa de saúde, não é de plano de saúde. Então a gente fala: não, eu tenho plano de saúde, eu tenho casa, porque isso também está na Constituição. Acho que está. Paulinho olhou ali para mim, mas eu acho que está. É direito humano ter moradia. Ter moradia. A definição de saúde inclui saneamento básico, é isso mesmo. Saúde inclui inclusive transporte. Então o homem pode te dar vários direitos, mas esses direitos têm limitação. O dia que você morre, acaba. Agora, o que Deus te dá são direitos eternos. Mesmo que você não tenha os direitos humanos aqui, e eu não estou dizendo que é errado ou certo, não é esse meu ponto. Meu ponto é dizer para você que existe algo superior a isso. Algo superior a isso, que foi destinado para nós através da adoção. Bom, eu gostaria de terminar essa palavra antes de nós orarmos, citando um belo exemplo de alguém adotado. Um belo exemplo. E eu falei com a pastora Flávia e eu vou fazer isso. Depois, se você quiser, ler esse texto, irmão, 2 Samuel capítulo 9. Está contido ali todo o Evangelho. Mas eu quero ler só o versículo 10 e 11. Olha lá. 2 Samuel 9, 10 e 11. Eu vou explicar rapidinho. Olha o que diz. Você, Davi falando, você, os seus filhos e os seus empregados, está falando para um cara chamado Ziba. Daqui a pouco eu vou explicar. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família de seu patrão Saul. E farão a colheita para que eles tenham comida. Mas, preste atenção, Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ainda no versículo 10. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Versículo 11. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho. Irmãos, nós somos o Mefibosete. Quem é esse cara, pastor Léo? Mefibosete. É simples. Quando Saul é morto, junto com seu filho Jonatas, inicia-se uma grande carnificina em Israel. Por quê? Porque o objetivo de alguém ao assumir o reinado era matar todos os herdeiros, para que o herdeiro não o matasse. Então, por exemplo, se eu fosse tomar o reino do Davi, eu não matava só o Davi, eu matava ele e todos os filhos, para que ninguém da família dele reivindicasse ou vingasse ele.
Então sai matando todos os filhos de Saul. Esse cara Mefibosete, depois você pode ler 2 Samuel capítulo 4, esse cara Mefibosete, quando ouviu isso, ele tinha 5 anos. Quando esse Ziba vê esse assunto, é uma das coisas mais lindas. Porque, irmãos, Deus não precisava fazer isso. Ele podia ter olhado para Adão e falado: Adão, se vira. Você com esse mundo, com tudo que você vai gerar a partir de agora, com o pecado, com o diabo, vocês ficam tudo aí, eu vou embora. Ele podia fazer isso. E talvez, na sua presciência, ele olhou para nós e viu quem nós nos transformaríamos. E eu não estou falando de agora, porque a gente acha que a humanidade está ruim agora. Não, sempre foi ruim, irmãos. Sempre foi. Sempre houve guerras, fome, sempre houve. E sempre a esperança é uma só, Cristo. Sempre é. Sempre é. Eu estava ontem preparando essa palavra. E Deus sabe que para mim é muito difícil falar sobre isso. Muito difícil. Porque a paternidade para mim sempre foi um desafio. Sempre foi. Não só a paternidade humana, que eu entendo por causa do meu pai, ele também, como eu disse, não teve. Mas até entender a paternidade de Deus, a paternidade divina. Até o dia em que o Espírito Santo me falou que eu precisava tirar todos os padrões humanos. Porque existe um outro problema. Preste atenção. Quando você tem um pai que às vezes é muito duro, você idealiza Deus como o contrário. Então agora Deus é o que vai me mimar. Ou quando você tem um pai que te mima, você idealiza Deus o contrário. Não, agora Deus vai me corrigir. O que eu quero te desafiar nessa manhã, que foi o desafio que Deus me deu alguns anos atrás. Ele falou: o teu desafio é não se relacionar comigo nos padrões humanos. Eu quero te levar para um novo nível de paternidade. Eu quero levar você a entender que você foi adotado. Eu quero levar você a entender que o seu pai humano, que o seu pai carnal, que os seus pais espirituais, que eu poderia ter tido como referência, pais espirituais, podia ter pegado pais espirituais e usado eles como referência, mas eu também não quis fazer isso, porque eu era rebelde, e eu saí matando os meus pais espirituais. Então o desafio para você nessa manhã é entender que Deus não é como teu pai natural. Teu pai natural, ele pode te abandonar. Teu pai natural, talvez você está aqui nessa manhã e você fala: pastor, não fala que Deus é meu pai, porque meu pai não prestava. Meu pai abusava de mim, sexualmente, moralmente. Meu pai me violentava fisicamente, me batia, me agredia. Pastor, meu pai é um assassino, meu pai é um homem cruel. Você não conhece meu pai, não fala que Deus é meu pai, pastor, porque eu não consigo. Ou talvez é o oposto: seu pai foi tão bom, você nem precisa de Deus. Seu pai é seu Deus. Então o desafio nessa manhã é você deixar o Espírito Santo produzir um novo nível de paternidade dentro de você. Feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo começar a produzir algo nível dentro de você. Feche seus olhos. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Não é comigo. Eu não preciso te influenciar. Você e Ele. Fala. Fala com Ele, deixa o Espírito Santo gerar algo dentro de você.
está aqui nessa manhã. Ele está aqui, Ele está aqui. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Deixa Ele produzir algo novo dentro de você. Então de repente eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Queridos, o processo de Deus passa pelo perdão. O Senhor me fala nessa manhã que você precisa perdoar o seu pai. Libere perdão agora para o seu pai. Libere porque muitas vezes ele te agrediu, mas muitas vezes ele foi o seu Deus. Libere agora, fala, pai, você está perdoado. Pai, você nunca me deu afeto, mas o Senhor Deus, Ele quer te dar afeto nessa manhã. Talvez você esperou muito do seu pai natural e ele falhou, mas o teu pai celestial, Ele disse: eu sou teu pai verdadeiro, eu sou aquele que faz o que você precisa. Oh, fala isso para ele, irmãos, começa a fazer isso agora. Perdoe, perdoe, perdoe. eu falho, eu estou caminhando bem, de repente eu caio, eu estou indo tão bem, de repente eu vou regredir. Como ele pode me adotar? A boa notícia é que ele já sabia que você era assim, ele já sabia que eu era assim. Mesmo assim,
Ele me amou, Ele te amou, Ele nos adotou. E o Senhor me fala que às vezes você busca o amor em tantos lugares. Às vezes você busca o amor nas mulheres, nos homens. Às vezes você busca o amor no teu pai, na tua mãe, na tua esposa, no teu esposo. Às vezes você busca amor nos amigos, no dinheiro. Às vezes você busca o amor nos seus filhos. Às vezes você busca amor nas pessoas que você fez bem. Às vezes você ajuda as pessoas não porque você quer ajudar, mas porque você quer encontrar amor. O Espírito Santo me fala: você só vai encontrar amor na cruz. A sua declaração de amor é Ele. Ele é a maior declaração de amor que você pode encontrar. Ele é aquele que diz: eu te conheço, eu sei quem você é, e mesmo assim eu morri por você. Ele é aquele que nessa manhã enche o teu coração de aceitação. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado, não importa. Não importa como você é, Ele te amou.